por causa da economia crescente, porque hoje de segunda a quinta-feira já não é difícil você conseguir uma vaga num hotel, por exemplo, dessa semana, talvez da semana que vem. De segunda a quinta-feira talvez seja muito difícil você conseguir uma vaga. Eu quero conversar com o Caio, a gente está conversando com o Caio Calfac, quem está chegando agora. O Caio Calfac é especialista de assuntos turísticos e imobiliários do Secov São Paulo, e eu quero conversar com ele sobre esse efeito estique-puxa, esse efeito sanfona do mercado hoteleiro, principalmente o paulistano. Mas a Sandra está me dizendo aqui que a gente tem a participação dos internautas. Como isso aqui é um programa ao vivo, um programa interativo, vamos às perguntas dos internautas. Vamos lá, então a Ká fez uma colocação bem interessante. O Brasil, por ter muitas belezas naturais, é sempre alvo de um grande número de turistas, principalmente em época de férias. E algumas datas clássicas convidam mais pessoas ainda para conferir de perto o espetáculo oferecido como o Carnaval. Está aí colocado, então, a questão da Ká. Muito bem, isso é um comentário dela. É um comentário dela. Tá certo. Se bem que você viu, falando do comentário dela, você viu que a gente falou qual a diferença de potencial turístico que a gente tem aqui, de quantidade de pessoas que a gente pode receber e a quantidade de pessoas que a gente efetivamente recebe comparado a outras pessoas. A diferença 70 milhões de turistas, enquanto a gente está aqui penando para receber 6. Então vamos falar desse efeito sanfona aí do mercado imobiliário, mercado hoteleiro de São Paulo principalmente. Eu vou aproveitar para pedir para o Caio, ele que tem um domínio grande aí dessa questão, ele fazer uma retrospectiva histórica para a gente. Porque, e aí depois a gente vai pegar o gancho dessa retrospectiva histórica para a gente chegar no manual que o Secov está lançando. Porque, vou botar vários gatos nesse balaio aqui. A gente está conversando aqui, a gente tem as gerações, né, as ondas, digamos assim, né? Primeiro, sim, eu já vi aqui no São Paulo, assim, o setor hoteleiro está em crise, está sobrando quarto, não sei, já vi também falar o setor hoteleiro não tem mais vaga. Agora nós estamos vivendo um momento de não ter vaga, né? Eu mesmo agora estava com a questão de 2, 3 semanas atrás, tinha uma pessoa que veio do interior de São Paulo e para um imprevisto não conseguiu resolver a agenda dela, ela ia vir de manhã, voltar no final da tarde. Vamos, liga aí, vê se tem algum hotel, algum flat, alguma coisa. Coitada da menina, a secretária passou 8 horas no telefone, foi um parto para ela conseguir arrumar. Ela não conseguiu arrumar, eu conto aqui para vocês, o rapaz foi dormir num motel. Motel mesmo de encontro, né? Encontro amoroso, digamos assim. Não conseguiu flat, não conseguiu hotel econômico, hotel médio, hotel de luxo, não tinha quarto para ele em hotel. Então isso mostra realmente que a oferta hoteleira em São Paulo está esgotada principalmente durante a semana. E me parece também, por informações que eu tive, que durante o final de semana, graças a eventos, também está com uma bola, porque eu sempre tenho um problema em São Paulo que no final de semana também ficava as moscas. E agora, também você vai me confirmar, parece que no final de semana também está com uma boa ocupação. Mas a gente também teve, lá aquela primeira geração, se lançaram os flats, que era uma promessa de investimento para você comprar um flat e ajudar nessa oferta hoteleira. Todo mundo era grande investimento, coisa e tal, aí virou micro. Depois teve a segunda geração, que eram os hotéis, né? Você comprava uma unidade hoteleira num hotel da Cor, num hotel da Sofitel, num hotel, enfim, seja de que marca for. Então faz um panorama histórico pra gente, como é que a gente chegou nesse ponto que a gente está hoje. E por que tanto vai e vem dessa falta aí? Tem demais ou falta? Pois é, então isso começou, na verdade começou antes, né? Quando a Embratur foi fundada nos anos 60, com a Embratur veio um plano de financiamento de hotéis que chamava-se Fungetur, que tinha um financiamento que o Banco do Brasil realizava, mas houve muitos processos muito mal conduzidos, empréstimos a fundo perdido, uma série de fracassos, digamos assim, em termos de financiamento, o que fez com que o Banco do Brasil saísse do mercado, resolvesse sair, deixar de financiar os hotéis. Aí nós não tínhamos mais quem financiasse hotel. Os bancos particulares não queriam financiar hotéis, o hotel não se enquadrava no SFH, no Sistema Financeiro da Habitação,
E nós não tivemos outra alternativa a não ser o BNDES, que de tempos em tempos surgia com um novo plano de financiamento de hotéis, mas com uma dificuldade imensa de se obter esse financiamento. O rigor da análise do BNDES é muito grande, é muito forte. Poucos são os que conseguem realmente, desde aquela época, financiar os seus hotéis. Então o mercado imobiliário se apercebeu disso e criou um produto, naquela ocasião, nos anos 70, 80, híbrido, né? Ele tanto atendia a morador quanto atendia a hóspede. Então eram apartamentos maiores, de 45, 50 metros quadrados, que quem quisesse morar, podia morar. E quem quisesse investir, entrava num pool de locação, se reunia num pool de locação com outros investidores, e o resultado do desempenho hoteleiro de cada período se dividia de forma igual entre todos os investidores participantes do pool. Esse processo ocorreu no final dos anos 70, começo dos anos 80, e aí houve, como sempre acontece no Brasil nessas ocasiões, o estouro da boiada, né? Muitas construtoras seguiram esse modelo, se construiu demais, se construiu empreendimentos errados, mal planejados, mal localizados. Os empreendimentos tiveram administrações muitas vezes ruins, não profissionais, e trouxe muito trauma para o mercado, para esses investidores especialmente. Aí entra aquela coisa clássica do brasileiro, né? Do comportamento do mercado brasileiro. Vai no estouro da boiada e quando se faz a quantidade acaba fazendo mal feito e tem muita gente que sai prejudicada. Isso. Mas teve produtos bem feitos e teve gente que... Sim, acho que o erro maior dessa fase, além desses que eu mencionei agora há pouco, foi juntar no mesmo empreendimento morador e investidor. Até porque os interesses são incompatíveis. O morador, que já paga uma taxa de condomínio alta, quando tem que começar a despender, começar a investir em reforma do prédio, ele não gosta, evidentemente. Ele não quer gastar muito mais, até porque ele já tem uma despesa alta em função de serviços hoteleiros. O investidor, quando o prédio começa a degradar, começa a ver a sua renda diminuída, ele quer realmente investir para recuperar a renda que ele teve. E acaba tendo um conflito de interesses, e acaba havendo muita briga. E para piorar mais a situação, aquela primeira fase dos flats, naquela primeira fase se vendeu mais ou menos equilibradamente, 50% para morador e 50% para investidor. O que não havia maioria. Pelo menos se houvesse uma maioria, a gente poderia dizer... Pois é, em alguns lugares houve a maioria. No Rio de Janeiro, por exemplo, aquela primeira fase de flats era praticamente para morador. Os flats velhos do Rio de Janeiro têm 5, 6 apartamentos no pool e o resto tudo de morador, que eram muito bem localizados, na Zona Sul, no começo da Barra também. Em Brasília, ao contrário, eram empreendimentos puramente de investidores. Então, também não havia briga, porque sempre havia uma maioria. Em São Paulo não havia maioria. Isso fez com que o flat, condo hotel, na época era chamado de flat ou apart hotel, sumisse do mercado por 10 anos. Em 1994, 10 anos depois que tinha sido entregue a última unidade da primeira fase, começaram a surgir os flats de segunda geração.